Muito bem-vindos à nossa consultoria pós-curso. Eu já quero te parabenizar por ter terminado, concluído o nosso treinamento de manutenção de smartphone ou qualquer um dos nossos outros cursos. Agora, quero te dizer que você concluiu a primeira etapa desse curso. E, como nós sempre falamos, o curso não é o fim, o curso é o começo. E por que foi criada essa consultoria? Essa consultoria foi criada no sentido de te dar uma direção, de te dar um norte, baseado na nossa experiência de mais de 15 anos e você que está iniciando ou você que já tem um negócio e quer dar seguimento na manutenção de smartphone, ou seja, ter sucesso com manutenção de smartphone. Então, aqui nós vamos definir o sentido dessa consultoria, é te dar uma direção. E outra coisa é evitar que você tenha prejuízos, é evitar que você sofra e que você pare no meio do caminho. Ao longo da nossa caminhada, ao longo desses mais de 15 anos que nós temos trabalhado com manutenção de smartphone, nós sabemos te dizer agora com certeza o que fazer e principalmente o que não se deve fazer. Então, vem comigo que a partir de agora nós vamos trabalhar etapa por etapa de cada item essencial para você ter sucesso no seu pós-treinamento e na manutenção de smartphone, que é o seu negócio. Mas antes de entrar no decorrer da nossa consultoria propriamente dita, eu quero te dizer e comprovar que o nosso curso não são só 40 horas, você tem vários outros recursos. E como eu disse anteriormente, o curso não é o fim, o curso é o início da parceria. Você quer ver só? Nós temos o nosso blog, blog.cacurso.com.br. Muitas pessoas nos pedem tutoriais, muitas pessoas nos pedem procedimentos e eu quero te dizer que 30% desses pedidos já estão postados. É assim que a gente trabalha. A gente já tem bastante conteúdo no nosso blog. Então, antes de você procurar por esse conteúdo aqui, já entra no nosso blog, verifica, faça uma pesquisa lá e veja se esse conteúdo está lá. Mas nós temos também, além do blog, outra ferramenta, é o nosso grupo no Telegram. Você já está no grupo de alunos do Telegram, um grupo exclusivo para que você possa tirar suas dúvidas. E lá você pode tirar qualquer tipo de dúvida relacionada à manutenção do smartphone. Você pode perguntar preço, precificação, você pode perguntar sobre fornecedor, você pode perguntar dúvida técnica sobre hardware, sobre software. A única coisa que você não pode é falar ou escrever qualquer assunto diferente de manutenção de smartphone. Então já quero te pedir, não fale de política, religião, não fale sobre pandemia. Nenhum assunto diferente de manutenção de smartphone é permitido lá. Então, além do grupo que nós temos no Telegram, nós temos também nossa rede social, que é o nosso canal. Nós promovemos várias lives, tanto no YouTube, Manual do Celular, quanto no Instagram, CA Cursos. Então, você tem acesso a ferramentas online. E por se falar em online, o mundo hoje é online. Fica atento, que eu tenho certeza que muitas lives vão te ajudar. Então, olha só, você terminou o curso, você tem a consultoria, você tem os canais de comunicação, você tem agora um canal no YouTube, um blog, você tem ferramentas à sua disposição para você ver, rever e estudar conteúdos. E uma coisa muito importante que eu já quero te dizer para você, permanece nesse negócio quem estuda. Você precisa estudar e já tem muita coisa para você estudar lá. Então, é isso, acompanhe as nossas redes sociais, fica atento às nossas lives e também promovemos eventos presenciais, sim. Temos as oficinas que são presenciais, tanto em Goiânia quanto em Brasília. Agora, é lógico que vai depender da quantidade restrita de alunos e também, é claro, se o governo autoriza ou não naquele momento o encontro pessoal. Mas como eu disse para você, não tem prejuízo nenhum. Você pode participar de todos os nossos eventos de forma online ou até mesmo presencial. Então, só reforçando, você tem vários canais de comunicação, isso faz com que a sua parceria com a CA Cursos seja constante, porque o nosso sucesso é o seu sucesso. Então, aula de número 1 ou consultoria de número 1, você precisa definir o que vai fazer. Você acabou de concluir seu curso e agora você precisa tomar a seguinte decisão, caso você não tenha. Você vai trabalhar para alguém? Você vai montar seu negócio
ou você vai trabalhar em paralelo. É muito importante essa decisão e isso estar claro na sua mente, bem definido. O navio que não tem a direção definida, em qualquer porto ele atraca. Isso quer dizer o seguinte, você vai chegar a lugar nenhum ou vai ficar no mesmo lugar. Ou seja, você corre o risco de nadar e morrer na praia. Então, definir o seu objetivo inicial é extremamente importante. Então, a partir do momento que você tem essa definição, você pode traçar estratégias, porque aqui sim começa essa consultoria. Você tem que ter bem definidas as suas estratégias e no decorrer dessa consultoria nós vamos falar de forma mais objetiva. Então, defina comigo agora o que você vai fazer. Você vai trabalhar no assistência? Distribua o seu currículo, entre em contato conosco e diga, olha, eu quero trabalhar, nós vamos informar para outras pessoas. Nós vamos ajudar você. Agora, lembrando sempre que esse é o seu negócio. A gente não faz esse negócio para você. Nós vamos fazer esse negócio com você. Então, a primeira coisa que você deve fazer é distribuir os seus currículos. Muita gente fala, Cristiano, me ajuda a encontrar um emprego, me ajuda a trabalhar na assistência. Eu já devolvo a seguinte pergunta. Quantos currículos você entregou? E eu te faço essa pergunta aqui agora, para você que definiu trabalhar. Quantos currículos você já entregou? Se você decidiu então montar seu negócio, então agora vamos começar o planejamento do seu negócio. E se você já tem um serviço, uma ocupação, você pode levar em paralelo também esse negócio até que esse negócio se torne maior que o outro. Como se diz um provérbio chinês, toda pessoa inteligente, ela não larga um trabalho até conseguir outro. Então, dica que eu te dou, se você trabalha hoje numa grande indústria, ou na papelaria, no supermercado, leve o seu negócio em paralelo. Todo mundo que você conviver tem smartphone, todo mundo que você convive no seu dia a dia precisa de um acessório, um carregador, uma película. E no decorrer dessa consultoria, nós vamos exemplificar. Mas, de qualquer forma, nesse primeiro momento, tome a decisão, tome a direção. Você pode fazer tudo, qualquer uma delas. Você só não pode ficar parado. Agora, vamos entrar no tópico 2. Estudo de mercado. Para qualquer uma das escolhas que você tem, que nós falamos anteriormente, quer seja trabalhar em casa, montar seu próprio negócio ou trabalhar em paralelo, você precisa fazer um estudo de mercado. E a partir de agora, nós vamos descrever cada etapa desse estudo de mercado para que você tenha sucesso, independente da escolha que você tenha feito. Você precisa executar essa tarefa. Dentro do estudo de mercado, agora nós precisamos falar de concorrência. Quando você opta por montar o seu negócio ou até mesmo trabalhar na sua casa ou levar em paralelo, faça uma pesquisa de mercado entendendo um pouco mais como é a sua concorrência. Você precisa entender onde estão seus concorrentes, quais são seus concorrentes principais, onde eles estão e o foco de trabalho deles. Você também deve, principalmente no início, trabalhar dentro de um padrão de mercado. O que eu quero dizer para você? Quando eu falo padrão de mercado, é verificar o que eles têm de bom. O que eles têm de bom você vai melhorar. E isso você deve fazer visitando, indo na loja, perguntando, procurando uma capinha, procurando um carregador ou até mesmo um serviço. E preste bastante atenção agora, com um olhar crítico, quais são as grandes vantagens e as desvantagens desses seus concorrentes. Então, na primeira etapa, fica atento à sua concorrência, para que você tenha também, além desse foco no que eles fazem de bom e de ruim, você também foque na questão de padronização de preço. Por quê? Você está começando o negócio, então você deve seguir uma certa linha de preço. É claro que nós vamos trabalhar muito essa questão de não focar única e exclusivamente no preço. O seu foco não vai ser preço, porém, você tem que ter uma direção de quais são os valores mínimos e máximos executados, para que você não fique muito aquém e nem muito além dos preços que a sua concorrência tem. Vou te dar um exemplo. Se a média de troca de conector de carga de um Grand Prime G530 na sua região, você percebeu que é de aproximadamente R$100, você não pode, por exemplo, cobrar R$200. Eu também não te aconselho a cobrar 80, não cobrar mais abaixo, mas eu também te aconselho a não cobrar muito acima. Então, com o estudo de mercado,
mercado, dos seus concorrentes, você vai entender os pontos fracos e os pontos fortes de cada um. E como nós dissemos anteriormente, você vai reforçar os fortes e vai trabalhar os pontos fracos de cada um deles. Outro ponto extremamente importante dentro desse estudo de mercado é logística de peça. O seu negócio não funciona sem peças. Você precisa definir dentro dessa logística de peça em quanto tempo você consegue essa peça, quanto tempo você leva para essa peça chegar até você, ou seja, em quanto tempo você vai consertar o smartphone do seu cliente. Porque um dos itens que nós vamos já falar nessa sequência é que como você quebra objeção, como você consegue fechar mais serviço com o seu cliente. E uma delas é a rapidez na entrega do serviço para o seu cliente. Então você precisa agora definir a logística. Por exemplo, se você mora na capital, quem é o distribuidor confiável que você pode pegar essa peça? Se você não mora na capital, se você está um pouco mais distante, como em cidades do interior, em quanto tempo essa peça chega para você? Então aqui nós precisamos já definir com clareza, em quanto tempo, a partir do momento que eu orcei uma peça para o meu cliente, em quanto tempo eu vou conseguir executar esse serviço. Aí, com isso, você tem a logística de peça, ou seja, quanto tempo hábil a peça chega para você e em quanto tempo você consegue consertar o smartphone do seu cliente. Quero te dar um exemplo de uma loja que nós tínhamos no interior em que a gente conseguiu fazer a logística da entrega de peça em aproximadamente 24 horas. O que nós percebemos? O transporte, a transportadora nos entregava no período da noite, chegava para nós de madrugada e nós só podíamos pegar de manhã. Então nós entendemos que toda peça que nós pedimos até o período da manhã, nós conseguimos receber essa mesma peça, ou seja, nós pedíamos, fazíamos o pedido no período da manhã, nós já combinávamos com o fornecedor a peça, o pagamento e também com a pessoa ou com a transportadora que pegava essa peça. Quando nós fazíamos o pedido no período da manhã, no outro dia de manhãzinha, essa peça estava lá. Em contrapartida, todas as peças, todo o serviço que chegava para nós no período da tarde, nós não conseguimos entregar no outro dia. Por quê? Porque o nosso transporte, nós não tínhamos tempo para fazer pagamento, pedidos feitos na parte da tarde, nós só conseguíamos entregar no outro dia, ou seja, não seria no próximo dia, no outro dia, em 48 horas. Com isso, nós definimos então a urgência de cada um dos nossos clientes. Lembrando, e eu quero te dizer que nesse exemplo nós tínhamos uma loja que estava a 330 quilômetros de Goiânia e as peças vinham da cidade de Goiânia. Mas independente de você estar em Goiânia ou você estar em outro estado, é encontrar o fornecedor e definir o tempo que essa peça chega para você. Isso vai ser um fator decisivo, muito importante para você fazer fechamento de entrega de serviço e qualidade e satisfação do seu cliente. Uma vez que você agora então fez a logística de peça, quanto tempo essa peça chega para você? É muito importante você ter um fornecedor confiável, mais de um fornecedor confiável. E aqui eu já te deixo a seguinte dica: deixe o ônus, a responsabilidade da garantia com o seu fornecedor. O que eu quero dizer com isso? Dê preferências e comprar peças com fornecedores que te deem garantia, mesmo após essa peça ser colada. Então, fique atento agora. Essa responsabilidade da garantia não fica sobre os seus ombros, deixe sobre o seu fornecedor. E nós indicamos e temos fornecedores que dão garantia de mais de 3 meses e esse ônus, esse peso da garantia não vai ficar sobre as suas costas. Então, fique atento, depois da logística, deixe a responsabilidade da garantia em cima do seu cliente. E eu vou te dar um exemplo de como nós fazíamos aqui. Nós comprávamos
repassávamos peça e compramos peça de fornecedores que dão 180 dias de garantia, mas nós não repassamos 180 dias de garantia para o nosso cliente, nós repassamos apenas 90 dias, porque o Código de Defesa do Consumidor nos permite isso. Então, o que nós fazíamos? O restante ficava para nós. E aí, a nossa missão era executar o serviço com qualidade e também verificar no caso de uma troca, no caso de uma garantia, um retorno desse serviço, se essa peça está dentro do padrão de garantia que o meu fornecedor aceita. Então, muita atenção nessa questão, porque aqui é um ponto crucial que vai definir ou não o sucesso do seu negócio. Se você tiver muito prejuízo numa determinada semana, a maioria das pessoas tende a desistir. No final dessa consultoria, nós falamos de quem desiste. Quem são as pessoas que param no caminho? E as pessoas que tomam muito prejuízo são as pessoas que mais param dentro desse negócio. E o que faz as pessoas tomarem muito prejuízo? Justamente essa questão de não comprar peças com qualidade, garantia e não ter a garantia para repassar para o seu cliente. Então, fique atento, porque o ônus da garantia de peça não deve ficar nas suas costas. Um assunto extremamente importante que vai fazer o seu negócio deslanchar é a quebra de objeção sobre atendimento versus preço. Como eu disse anteriormente, não seja reconhecido na sua cidade como a loja que tem o menor preço, mas seja reconhecido na sua cidade como a loja que tem o melhor atendimento. Porque lá agora, já na sequência, eu vou te explicar como quebrar a objeção de preço, mas foco aqui agora, seja conhecido como o melhor atendimento. Tem um diferencial, quer seja se vira uma água, se vira um café para o seu cliente, naquele estudo de mercado da sua concorrência, verifica que o seu pessoal está fazendo. Eu vejo várias lojas que não fornecem água para o seu cliente, não fornecem Wi-Fi para o seu cliente, não fornecem um café para o seu cliente. Eu te disse anteriormente, nós montamos no miolo da pandemia, em agosto de 2020, nós montamos uma loja no interior, a 330 quilômetros de Goiânia, e nós descobrimos que o grande diferencial ali, que a grande reclamação das pessoas era que o nosso concorrente não tinha um bom atendimento, não tratava o cliente bem, não olhava para o cliente, não dava um bom dia, não sorria. E aí o nosso foco foi primeiramente no atendimento. E aí eu percebi também que a maioria das pessoas tem uma certa necessidade, principalmente agora, nesse momento de redes sociais, esse contato de pessoa para pessoa, de tete a tete, ele se faz muito mais necessário ainda. Os relacionamentos estão esfriando. Então, tenha na sua loja um café, uma água, até mesmo uma balinha ou um bombom, uma bolacha para o seu cliente. Isso, com certeza, não vai ser um gasto e pode se tornar um grande investimento. Então, aqui ficou a dica para você. Foque no atendimento e pegue o preço ainda e não tenha ele como principal produto seu, mas tenha atendimento, qualidade de produto, que aí, com certeza, você vai conseguir aumentar sua carteira de clientes e deixar o seu concorrente para trás. E agora que nós falamos de atendimento versus preço, como é que se quebra? Preço não é importante? Quero dizer que, segundo pesquisa, se você pesquisar pesquisa de grandes grupos, preço é o quarto ou quinto item na lista das pessoas quando vão comprar um determinado produto. O que eu quero dizer para você? As pessoas priorizam muito bom atendimento. Quantas vezes você já passou por essa situação ou já ouviu a seguinte expressão de alguém? Eu compro em qualquer lugar, eu faço serviço em qualquer lugar, mas eu não faço com aquele fulano ali. Por quê? Porque ele não me atende bem, porque ele me atendeu mal, porque ele nem olha na minha cara, porque ele nem vira para falar comigo. A gente percebe isso muito nos atendimentos rápidos, como o camelódromo, por exemplo. Muitos clientes me reclamaram ao longo da minha experiência profissional do atendimento do camelódromo, um atendimento muito superficial. Então agora eu quero dizer que a primeira quebra de objeção para você fidelizar o seu cliente em relação ao preço é você ter rapidez. Então, se você tem um bom atendimento, você tem rapidez e você tem garantia, com certeza você vai conseguir quebrar qualquer objeção de preço aqui agora.
Então, falando a grosso modo, quando o cliente te disser, nossa, eu encontrei mais barato, antes de questioná-lo, você diz o seguinte, olha, eu não sei como fulano trabalha, já fica uma dica aqui, nunca fale mal do seu concorrente. Eu não sei como ele consegue fazer esse preço, mas ele tem garantia de 90 dias? Ele consegue fazer para você agora? Então, falando de quebra de objeção de preço, como é que eu quebro quebra de objeção de preço? Rapidez e garantia. E é claro, o primeiro item que nós falamos anteriormente, que é o bom atendimento. Quando você tem bom atendimento, garantia e rapidez na entrega do serviço, você vai conseguir fechar a maioria dos seus serviços. E quero dizer uma coisa para você, conselho agora pessoal. Não tente fidelizar cliente que só foca em preço. Cliente que vem por preço ele vai. Quer dizer que se o cliente só procura preço, ele não vai fidelizar para você. Porque se você faz de 100 e o seu concorrente faz de 90, ele vai preferir fazer com o seu concorrente. Mas busque clientes que querem, além do preço, um bom atendimento, uma garantia, honestidade, comprometimento e outros itens que são essenciais na manutenção de qualquer negócio. Então, agora que você já sabe como quebrar a objeção, foque na rapidez, na garantia, no bom atendimento, que com certeza você vai conseguir fechar muito mais clientes e quebrar, estrangular a objeção de preço. E continuando essa sequência de atendimento versus preços, quebra de objeção de preço com rapidez e garantia, como é que você consegue fazer um serviço rápido para o seu cliente? Para você fazer um serviço rápido para o seu cliente, você precisa ter um estoque inteligente. E é isso que nós vamos te ajudar a fazer. Estoque inteligente. O que é um estoque inteligente? Através de estudo de mercado, conhecendo a região que você está, defina para mim quais são os aparelhos que mais entram na sua assistência. Você sabe me dizer se na sua região tem mais iPhone ou mais Android? Ou se são os dois? Vou dar um exemplo para você, baseado na cidade de Goiânia e Senador Canedo, que é a cidade próxima de Goiânia. Os alunos de lá me falaram que lá tem uma entrância muito pequena de iPhone. Porém, já em Goiânia, nos grandes centros e no shopping, já tem muita entrada de iPhone. Outro exemplo de outra cidade, Chapadão do Céu, no Goiás, e Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Duas cidadezinhas muito próximas que um está no Goiás e outro está no Mato Grosso do Sul, separada por apenas 30 quilômetros uma da outra. No Chapadão do Céu, no Goiás, entra muito pouco iPhone. No Chapadão do Sul, já entra muito iPhone. O que eu quero dizer? E baseado em que eu estou te dizendo isso? Estudo de mercado. Eu conversei com meus alunos de lá, eu falei com os clientes de lá e eu percebi a demanda. Então agora você precisa definir o seu estoque inteligente. E o seu estoque inteligente deve conter o quê? Quais são os conectores essenciais que você deve ter? Quais são os 10 conectores de carga que mais entram numa assistência técnica e tem mais compatibilidade? Quais são os microfones, 4, 5, 6 conexões que servem para vários outros modelos, que têm compatibilidade com vários outros modelos? E baterias básicas que você deve ter na sua região, dentro da sua assistência técnica, baseado, é claro, no estudo de mercado. Já o item display, como o valor agregado é muito alto, eu não aconselho você a fazer estoque de display. Eu aconselho você a fazer estudo de mercado e a partir daí você ter o estoque inteligente de conector de carga, microfone e alto-falantes essenciais e aos poucos você começa a montar o seu estoque de display. Mas se você tem a logística de quanto tempo um display chega para você, dificilmente você vai precisar ter um estoque grande de display, porque isso demanda um alto valor empregado dentro da sua assistência. E aqui eu já falo para você, dinheiro nenhum deve ficar parado na sua assistência muito tempo. Por exemplo, você comprar vários produtos ou aparelhos que não vendem, porque isso vai fazer com que você não tenha capital de giro no momento correto para trabalhar o seu negócio. Então, para finalizar essa segunda etapa aqui, eu quero dizer para você que o estoque inteligente é aquele estoque baseado na realidade da sua região, que você vai ter os conectores essenciais, microfones e baterias, para que sempre que o cliente chegar, ou a maioria dos clientes chegar para você, você consiga executar o serviço de forma rápida. Executou o serviço rápido, você consegue quebrar a objeção de preço. E
E agora, nesse tópico, o tópico de número 3, nós vamos falar qual a melhor forma de começar o seu negócio. Mas desde o princípio nós focamos de que essa mentoria se trata de uma direção, não necessariamente você deve seguir, mas você deve ouvir, analisar sobre qual a melhor forma de começar o seu negócio para você. Ou seja, se baseie na sua condição atual. Nós temos duas formas de começar esse negócio, a sua assistência técnica. Você pode começar na sua casa e você pode começar montando uma loja. Falando então propriamente dito de se começar o negócio. Cada uma dessas escolhas tem a sua vantagem e a sua desvantagem e cabe a você analisar. Se você começa o negócio na sua casa, você não tem aquela pressão de aluguel, contas a pagar, contas a receber de forma tão contundente assim. Porém, um dos motivos que faz as pessoas também não saírem do lugar é não separar o negócio delas mesmas. Ou seja, você é diferente do seu negócio. Quer dizer que o Cristiano é uma pessoa e a C.A. Curso é outra pessoa totalmente diferente. Eu não posso misturar esse negócio. O que eu quero dizer para você? Se você montar esse negócio na sua casa, você vai ter que cumprir o horário. Você vai ter hora para começar, hora para parar, hora para almoço e hora para fechar também o seu negócio. E será que a sua família, sua esposa, filhos, eles vão deixar você trabalhar? Será que você tem um ambiente saudável em que você entenda que você está na empresa e que a sua família também entenda que você está na empresa? Então esse é o primeiro fator a ser analisado. A segunda questão é que hoje, não necessariamente para você começar, você precisa de um espaço físico. Você pode começar o seu lugar na comodidade do seu lar, sim, porém você vai ter que buscar cliente. Eu sempre faço a seguinte pergunta: qual a diferença de você que está começando agora e eu que tenho mais de 15 anos de mercado? Pensa comigo, vou te dar 10 segundinhos para você pensar. Pensou aí? A diferença é que eu tenho clientes que me mantêm, eu já tenho uma clientela. Durante a minha caminhada eu fiz a clientela. Você não tem cliente ainda. Então, começar na sua casa tem um lado positivo, tem um lado negativo. E o lado positivo é que você não tem muita pressão e você pode buscar e fazer a sua carteira de clientes, tá certo? Então, fiz essa primeira menção sobre começar o negócio na sua casa. Mas e se você tem desejo de começar uma loja também, nada impede isso. Agora fica atento a algumas questões. Onde você vai montar a sua loja? Qual é o público-alvo que você vai trabalhar? Mesmo que você esteja trabalhando fisicamente, não esqueça do online. E mesmo que você esteja na sua casa trabalhando também online, quero voltar aqui, não esqueça de manter relacionamento com seus clientes, com seus futuros clientes. E aí, daqui a pouco, mais no decorrer dessa caminhada, nós vamos falar da importância de você usar as redes sociais a seu favor. E aí, você vai ter vantagens. Quer seja você esteja trabalhando no físico, quer seja você esteja trabalhando na sua casa de forma online. Mas continuando então a análise de montar-se uma loja também tem as suas vantagens, que você está exposto, as pessoas passam ali na sua porta diariamente. Então você tem um fluxo maior de pessoa, mas você não deve esquecer que outras questões são extremamente importantes, como atendimento, relacionamento, fazer e prestar por um bom relacionamento nas suas redes sociais com esses clientes. Tudo isso vai fazer a diferença. Eu quero fazer uma observação para você devido à pandemia nesses últimos dias, é uma opinião pessoal, particular minha, que eu tenho observado. Toda vez que nós temos algum problema relacionado à pandemia, e eu peço que esse problema seja definitivamente ficado para trás, mas nós temos e precisamos pensar nele, toda vez que nós temos problemas relacionados a lockdown, as primeiras lojas que são fechadas são as lojas no camelódromo e são as lojas também nos shoppings, nos grandes centros. E eu percebo já, há muito tempo eu tenho percebido uma migração, que as pessoas estão saindo agora já dos camelódromos, do shopping e indo para a periferia. Eu observei durante algum tempo que aos sábados, nas periferias, nos setores periféricos, por exemplo,
você tem um movimento muito grande de pessoas. Os centros comerciais grandes, eles fecham, eles têm um horário determinado para fechar. Então, dica que eu te dou, busque, analise, estude o seu mercado para um negócio físico, caso você tenha loja física, de forma que você possa estar aberto o maior tempo possível. E também, uma grande tendência hoje são lojas no interior. Eu te falo isso porque anteriormente eu te citei que nós montamos uma loja no interior de Goiás e essa loja tem tido um sucesso muito grande. Mas lembrando, não existe almoços grátis, existe estudo de mercado. Então, para finalizar isso aqui, não existe sorte no seu negócio, quer seja você abre o seu negócio em casa, tem um comprometimento com você mesmo, desassocie você da sua empresa, quer seja você abre uma loja, faça uma pesquisa de mercado da sua concorrência, do local que você vai trabalhar, público-alvo, e dê preferência por trabalhar na periferia e também em cidades do interior. Uma vez que você definiu então, quer seja você monte o seu negócio na sua casa ou você monte uma loja, independente da sua escolha, você precisa fazer a divisão do valor do seu investimento. E esse ponto é extremamente importante. Eu vejo que muitas pessoas não fazem planejamento e planejamento, gestão é essencial. Na verdade, ele é primordial e vai definir o sucesso ou o fracasso do seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Você tem que verificar o valor montante que você vai investir e dividir esse valor dentro das finalidades e destinar esse valor a cada etapa do processo de formar a sua assistência técnica ou de montar o seu negócio, montar a sua assistência técnica. Então, eu vou começar com um valor aqui de R$5.000. Vamos fazer um exemplo do valor que eu considero um valor bom para se começar esse negócio no valor de R$5.000. Eu começo então com a lista de equipamentos. Independente de você trabalhar na sua casa ou montar uma loja, você concorda comigo que sem equipamento você não consegue fazer manutenção? Ou seja, eu sempre falo, técnico sem ferramenta e sem manual não é técnico. Então você precisa ter equipamentos. Agora, aqui embaixo eu vou colocar para você a lista dos equipamentos básicos de uma assistência técnica e vou deixar também um link de onde nós fizemos uma live no Instagram falando dos equipamentos básicos para assistência técnica. Sugestão para você aqui agora, não compre os equipamentos à vista e pague com dinheiro. Dica que eu te dou, pague com o cartão de crédito. E por que eu te falo isso? Porque esse valor que varia entre R$3.000 a R$4.000 aproximadamente, você vai ter como capital de giro investir no seu negócio. E por que você precisa ter esse dinheiro? Porque o próprio negócio vai pagando as prestações do cartão de crédito, quer seja você tenha ou quer seja você arrume com alguém. Então, mesmo que eu tivesse R$5.000 hoje para começar um negócio, eu não pegaria esse dinheiro e compraria equipamentos e pagaria à vista. Eu compraria os equipamentos no cartão de crédito e o próprio negócio vai pagando a prestação do negócio. Ou seja, as prestações vão sendo pagas pelo serviço feito na assistência técnica. Mas e aí? E o restante do dinheiro, de uma certa forma que eu não usei ainda? O que eu faria? Eu pegaria esse valor de R$5.000 e deixaria um valor de aproximadamente R$700 a R$1.000 para compra de aparelhos usados. Então, a primeira questão, eu já te disse, compre equipamentos no cartão, fique com dinheiro em caixa. Um dos grandes erros das pessoas que fecham o seu negócio são que não tem capital de giro. Então fique com dinheiro em caixa. E esse dinheiro você vai deixar aí entre R$700 e R$1.000 para comprar aparelhos. Então, segunda opção, compre aparelhos usados. E a dica que eu te dou, na hora de comprar aparelho usado, você ganha é na compra. Não adianta você comprar caro para depois querer vender caro ou barato. Você ganha na compra. O que eu quero dizer? Eu faço anúncios tanto no Facebook quanto em outras redes sociais, até mesmo grupos, e coloco lá que eu compro aparelhos e pago no dinheiro. Eu já fui xingado, muitas pessoas já falaram que não eram, inclusive falaram para mim, Cristiano, eu não sou usuário de droga, eu não vou te vender esse aparelho dessa forma. É normal, é comum, mas eu quero dizer para você, você ganha é na compra. Bota isso na sua cabeça, entenda isso
que você vai ter sucesso nesse negócio de compra de aparelho. Então, a partir do momento que selecionei R$1.000 para comprar aparelhos, eu vou separar mais um valor para compra das peças desses aparelhos. Então, eu vou deixar aí, geralmente, o mesmo valor, ou um valor menor, porque já que eu pago bem barato nesses aparelhos, eu vou deixar um valor igual ou mais ou menos equiparado com esse valor de que paguei nos aparelhos para compra de peça. Então, eu vou deixar mais R$1.000 para comprar esses aparelhos e vender. E quero dizer para você que você deve girar rápido isso. Como? Anunciar no seu WhatsApp, anunciar no seu Instagram, de forma que você faça dinheiro rápido com esses aparelhos. Quando eu digo rápido, não quer dizer que você tem que entregar agora de graça, mas que você tenha um lucro considerável e movimente esse capital para você. Depois disso, então, que eu comprei os aparelhos, que agora eu também comprei as peças, eu preciso deixar um valor para mim comprar acessórios. Todas as pessoas perto de você consomem acessórios, películas, carregadores, fones de ouvido. Você vai dar preferência por acessórios que são vendáveis, que você não vai ficar parado com esses acessórios. Vou te dar um exemplo. Você vai comprar carregador, todo mundo compra carregador. Você vai comprar fone de ouvido, todo mundo compra fone de ouvido. Você vai comprar capa, eu digo para você que comprar capinha tem que tomar muito cuidado. Eu não compraria capa, eu encomendaria. Eu falaria para as pessoas que eu vendo e pegaria pedidos e compraria aquelas capas. Película da mesma forma. Compre um pouco de película que sejam modelos mais atuais, a linha Samsung mais atual, a linha A10, A20, A30, a linha Motorola, G8, G9, Xiaomi, a linha Note 9, a linha Note 7, a linha Redmi 9, os aparelhos da linha Apple, iPhone 8, iPhone 10, iPhone 7, ainda também vale a pena. Mas cuidado aqui nos acessórios que você vai investir um valor pequeno, muito pequeno, R$500 para baixo. Você vai comprar acessórios que sejam vendáveis. E as marcas principais que eu te apresento desses acessórios são, quando você for comprar carregador, fone de ouvido, você vai dar preferência por comprar Innova, Kingle. Você vai comprar também a linha Keymaster, se você encontrar, muito bacana, tem 1 ano de garantia, um dos acessórios que tem 1 ano de garantia. H-Maston, H-Rebus também, uma referência para você. Então essas linhas são linhas de acessórios que vendem bastante. Verde também é uma linha de acessórios que vende bastante. Então dê preferência de comprar acessórios com essas marcas que eu falei para você. E estipule um valor de R$500 para baixo. Então, vamos fazer uma sondagem do nosso caixa. Comprei R$1.000 de aparelho, comprei R$1.000 de peça, aproximadamente. Você pode trabalhar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre deixe como teto, melhor dizendo, como teto R$1.000. Compre aí no máximo R$1.000. Daí você compra R$500 de acessórios. Você gastou e investiu R$2.500. Deixe em caixa sempre um dinheiro para oportunidades. O que eu digo para você? As pessoas anunciam aparelhos novos, seminovos, e entregam por valor baixo. Então fica atento a isso aí. Começa a fazer o anúncio de que você compra aparelhos usados e você vai ver que muitas oportunidades vão bater na sua porta, mas para isso você precisa ter dinheiro em caixa. Então, a sua empresa vai deixar aproximadamente aí de R$500 para negócios de oportunidade e o restante você vai deixar ali como capital de giro para você segurar o seu negócio, para você poder trabalhar de forma tranquila e poder movimentar o seu negócio aguardando ou esperando, enfim, negócio de oportunidade ou situações que exijam que você tenha dinheiro em caixa. Então, fazendo um resumo agora de que nós falamos, um apanhado do seu investimento, destine uma parte do dinheiro para equipamentos, não compre à vista, é a sugestão que eu te dou, compre a prazo, pague em 12 vezes e deixe que esse valor seja pago pelo próprio negócio, compre aparelhos usados, compre peças, compre acessórios, mas cuidado para não casar com esses acessórios, então cuidado com películas e capas, né? Já vi muitas pessoas casando com acessórios aí para sempre e você chega lá, aquele punhado de acessórios. E depois você também tem um dinheiro em caixa para negócios de oportunidade. E uma dica final, desassociando você do seu negócio, eu te faço a seguinte pergunta: qual o valor
que tem na sua empresa um funcionário como você. Isso mesmo. Quanto vale você para a empresa? Primeira pergunta. Então, se você falar para mim que um funcionário como você vale R$ 1.500, bacana. Eu te faço a seguinte pergunta: qual o valor que a empresa pode pagar para esse funcionário? E aí, provavelmente, esse valor vai cair para no máximo R$ 1.000, no máximo um salário ou até menos. E quando a gente começa um negócio, lembre sempre que você deve sempre ganhar pouco e a sua empresa ganha muito. Você ganha pouco, sua empresa ganha muito. Com isso, com o passar do tempo, fazendo a dissociação, seu negócio com certeza vai crescer. Nesse tópico agora, nós vamos estudar termos e documentos que devem ter em uma assistência técnica. Quais são os documentos que você deve ter? Mas antes de entrar nesse termos, quero te convidar para acessar esse link aqui embaixo no nosso blog .cacurso.com.br, Direitos e Deveres de Dono de Assistência Técnica. Nesse mesmo tópico, nós temos esses termos para que você faça download. Temos lá também Código de Defesa do Consumidor, que é muito importante você se atentar aos seus direitos e principalmente aos seus deveres. E falando agora dos termos essenciais de uma assistência técnica, eu vou começar falando do termo de reparo avançado. Esse termo é o termo que você usa quando vai fazer um procedimento avançado e ocorre o risco de que a perca total, que o aparelho deixe de funcionar. Esse termo, você transfere a responsabilidade desse reparo para o cliente, ou seja, caso esse aparelho não funcione mais após o reparo, você se isenta, você se redime de qualquer responsabilidade sobre o ônus desse prejuízo. E isso é legal, segundo o Procon, desde que você avise o seu cliente. E lá nessa postagem Direitos e Deveres eu explico muito bem essa questão sobre você informar o cliente. O cliente tem direito e você, obrigação de informar sobre qualquer risco que haja no procedimento. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma ressolda, por exemplo, na memória, porque você percebeu que há algum problema físico diretamente na memória, já fez atualização de software, já verificou o consumo de corrente e você quer fazer uma ressolda na memória NAND. E nesse caso, está bem perto do processador. Então, ao aquecer, você pode resbalar ou mesmo aquecendo, essa memória pode realmente deixar de funcionar de vez. Quando você faz o termo de reparo avançado, você avisa o seu cliente antecipadamente. Ou seja, antes de você fazer esse reparo, você diz para ele: olha, vou fazer um determinado reparo discriminado e agora, a partir de agora, a responsabilidade do funcionamento ou não desse aparelho é sua. Lembrando que, caso funcione, você cobra o serviço executado. Caso não funcione, você devolve o aparelho para o seu cliente, você não tem nenhum ônus de perca desse aparelho. Esse termo de reparo avançado eu comparo como um doente que está no hospital em fase terminal e o médico chama a família e diz que precisa fazer um determinado procedimento, uma determinada cirurgia. A família vem e ali eles assinam e autorizam que o médico faça esse procedimento. Ou seja, o médico informa a família que há risco de perca de vida, nesse caso, fazendo esse procedimento com esse paciente. E da mesma forma, eu sempre falo o seguinte: nós somos também uma ciência, eletrônica também é uma ciência. E aí, você está mexendo na parte elétrica do seu dispositivo, você só precisa informar. Esse documento deve conter algumas informações importantes. Observe que é muito importante você colocar o nome do seu cliente, o modelo, o e-mail, número de série, o serviço discriminado como responsável, ou seja, você transfere essa responsabilidade no caso de um reparo mal sucedido. Então, esse é o termo de reparo avançado, que é um documento que você deve ter na sua assistência técnica. Baixe aqui esse procedimento, mude-o conforme a sua necessidade, mas não deixe de usá-lo. O segundo termo que nós falamos aqui agora é o termo de oxidação ou limpeza. É
é o termo muito parecido com o termo de reparo avançado. E nós fazemos esse termo toda vez que o aparelho chegar na sua assistência técnica e você precisar fazer uma limpeza ou desoxidação. E eu justifico esse procedimento da seguinte forma, olha só. Eu já vi muitos casos que o aparelho chega funcionando, ligando, porém, visivelmente ele tem sinais de oxidação na tela e o cliente te avisa, olha, teve contato com líquido. E vamos fazer a comparação que você tem ali um bol, por exemplo, debaixo de um componente BGA. E esse bol foi corroído, ele não está na sua totalidade, mas ainda passa contato elétrico ali, você tem ali um campo elétrico transmitindo energia, ou seja, a condução de eletricidade ali. Quando você faz a limpeza, pode acontecer de você tirar esse bol praticamente porque todo ele estava comprometido por uma ferrugem ou oxidação. E aí o aparelho deixou de funcionar. Então, nesse termo, você vai colocar esse critério, explicando para o seu cliente que você fazendo o aparelho funcionar, a placa principal funcionando, você também não é responsável por algum erro no outro periférico. Vou te dar alguns exemplos, como microfone. Você pode fazer a desoxidação, o microfone não funcionar mais. Você pode, por exemplo, a desoxidação e a câmera não funcionar mais. Então, no termo, você garante somente a placa principal. Você garante a funcionalidade e vai cobrar um determinado valor caso a placa principal funcione. E que, caso algum periférico não funcione, o cliente vai poder fazer o conserto daquele outro periférico ou não, mas a sua responsabilidade é com a placa principal, a mainboard principal. Então observe nesse termo que ele é bem parecido com o termo de reparo avançado, em que você coloca nome do seu cliente, modelo, número de série e o critério de desoxidação, em que qualquer periférico que deixar de funcionar, como display, touch, câmera, Vibracal, a responsabilidade não é sua, pois o seu compromisso aqui agora e a taxa vai ser cobrada em cima da placa principal. Então esse segundo termo é o termo de oxidação, limpeza e oxidação, que você também baixa aqui embaixo. Outro termo muito importante também e último que eu considero é o termo de compra de aparelho. Esse termo é extremamente importante porque ele vai fazer com que você se exclua de qualquer dano ou de qualquer prejuízo relacionado a aparelho de procedência duvidosa. Nesse termo você vai colocar o nome do vendedor e você como comprador, os dados pessoais desse vendedor como nome, CPF, RG e de preferência um comprovante de endereço também. E ali naquele termo, essa pessoa que vende o aparelho para você, ela garante a procedência desse aparelho. Você se torna um terceiro de boa-fé. É muito importante anexar a foto do RG do seu cliente, um comprovante de endereço do seu cliente. Eu tive fazendo uma pesquisa há um tempo atrás, na primeira delegacia, no primeiro DP de Goiânia, e o delegado me disse a seguinte coisa, olha, é bom que não comprasse aparelho, mas tem um livro de registro de compra de aparelho, pegue lá fotocópia dos documentos desse cliente, você pode tirar foto, imprima e peça a ele para assinar para você um termo, de preferência com comprovante de endereço. Na pior das hipóteses, você se torna um terceiro de boa-fé. Peça para assinar. Guarde, anexe os documentos desse cliente e aí você faz a compra desse aparelho. O que a gente percebe é que na maioria das vezes a pessoa que tem más intenções, ela se nega imediatamente a entregar esse aparelho ou vender esse aparelho. E outra ferramenta importante que você tem é a consulta do e-mail. Você pode, antes de adquirir o aparelho, fazer a consulta aparelho em pedido e aí você vai verificar se esse aparelho tem alguma restrição na operadora por perca, roubo, furto ou extravio. Com isso, você garante que não vai entrar em maus lençóis por causa de aparelho roubado e aparelho furtado. Então, temos
termos que eu indico para você nesse momento são esses 3 termos, estão aqui embaixo disponíveis para você baixar. Use-os, porque ter o termo é importante, mas muito mais importante que ter o termo é usá-los no seu dia a dia dentro da sua assistência técnica. E agora nesse tópico nós vamos falar sobre precificação, ou seja, o valor que você vai cobrar pelo seu serviço. Esse tema ele é muito polêmico, mas ao mesmo tempo ele é muito importante. E agora eu quero deixar algumas dicas para você muito importantes. Desde o começo da minha carreira no ramo de manutenção de smartphone e como assistência técnica, o meu foco principal nunca foi ter o menor preço, mas eu sempre foquei em ter o melhor atendimento, o melhor serviço e ao mesmo tempo fazer um relacionamento com o meu cliente. Sempre o meu foco foi esse. Eu percebi ao longo da minha caminhada que cliente que vem por preço ele vai. E se você se tornar na sua região conhecido como o cara do preço, então você não estará numa boa posição. Seja reconhecido, seja conhecido como o cara que resolve soluções, o cara que tem o melhor atendimento, o cara que resolve o problema e entrega a solução do cliente. E lembrando que nem sempre a solução ideal para o cliente é a solução que ele quer, mas a solução que ele precisa. Vou dar um exemplo para você. O cliente uma vez me perguntou se o aparelho dele tinha condições de expandir memória. Era um aparelho simples, 8 GB de memória de armazenamento interno. E eu disse para ele, olha, infelizmente não tem como. O que você precisa fazer agora para atender a realidade que você quer, os aplicativos que você quer, é comprar um novo aparelho. Isso e outras coisas são extremamente importantes, um bate-papo reto e direto com o seu cliente, mostrando para ele a solução que ele precisa. Mas dica também, nunca deprecie o aparelho dele, nunca diga que o aparelho dele é usado, que o aparelho dele é antigo, que ele precisa trocar imediatamente esse aparelho sem um motivo. Eu disse para o meu cliente que ele precisava trocar o aparelho porque aquele aparelho não atendia as configurações do programa. Eu não disse que o aparelho era antigo e nem que o aparelho era ruim. Então, é muito importante se atentar a essas questões. Mas agora, entrando no assunto de precificação propriamente dito, as pessoas sempre me perguntam que preço colocar no meu serviço. No começo, quando você está iniciando o seu negócio, eu te digo que você deve analisar, fazer a pesquisa de mercado e ter um valor dentro do padrão de mercado da sua região. O que eu quero dizer? Se o conector de carga na sua região, o preço varia entre 100 e 120 reais, você não pode colocar aí de aproximadamente 200 reais. Então, e ao mesmo tempo, você também não pode ter um valor aquém. Ah, eu vou começar, quero fazer clientela, vou colocar 70 reais. Todas as pessoas, todas as assistências que entraram pelo viés do preço, elas não ficaram no mercado. Aqui, próximo a mim, no centro de Goiânia, eu me lembro que aproximadamente 10 anos atrás eu tinha muita assistência técnica e dessas assistências técnicas praticamente só tenho eu e mais um rapaz. Eu sou o mais antigo aqui, mas eu nunca troquei de lugar e eu nunca entrei no viés do preço. O que eu quero dizer? Eu tenho um preço que eu considero justo, levando em consideração o valor da peça, o grau de dificuldade do serviço a ser executado, o grau de risco a ser executado também, o valor da minha mão de obra e a minha taxa de serviço que eu tenho. Agora, na sequência, eu vou mostrar e explicar para você em uma planilha que vai ser disponibilizada para você baixar o passo a passo, que é um pontapé inicial para você se basear. Lembre sempre que essa consultoria, ela não traça um rumo específico para você. Ela te dá um norte, te dá uma direção. Cabe você pegar essa planilha e adequá-la à sua realidade ou à sua região. O que eu quero dizer com isso? Nessa planilha eu explico os parâmetros que eu uso para nós colocarmos a precificação, o valor de um determinado serviço. Nós colocamos em consideração o valor da peça, se esse valor é baixo, muito baixo, se ela é um valor médio ou se ela é um valor alto. Nós colocamos a taxa mínima de serviço. O que é a taxa mínima de serviço? É aquele valor que você coloca como o mínimo que você não cobra, ou seja, não tem serviço abaixo daquele valor. Por exemplo, hoje a
a minha taxa de serviço aqui varia em R$80. Quer dizer, eu não tenho nenhum serviço que tenha um valor inferior a R$80. Agora, não quer dizer que você tem que começar com esse valor, mas você deve analisar qual o valor mínimo, que seja R$50, que seja 80, que seja 100, mas que você tenha um valor de serviço mínimo que você cobra na sua assistência. Qualquer serviço não pode ser abaixo desse valor que você definiu. Depois disso, nós temos então a taxa de serviço cobrada, depois nós temos também a mão de obra, que o valor da mão de obra está relacionado também ao valor da peça. E nesse parâmetro nós vamos criar também uma taxa de adequação. No passo a passo dessa planilha eu vou te mostrar como fazer uma precificação, lembrando que você pode ajustá-la e adequá-la à sua realidade. Vamos lá então agora com a nossa tabela que está disponível para você baixar também, para que você entenda um pouco sobre precificação. Mas mais do que entender, você tem um guia. Esse guia não quer ser, não deseja ser uma verdade absoluta, mas te dá um parâmetro para que você possa compor melhor a sua tabela de preços aí de serviço, para que você pense de forma rápida e atenda o seu cliente de forma mais rápida possível. Então vamos lá. Nós temos aqui o valor da peça. Esse valor da peça foi separado em parâmetros, por exemplo, você tem uma tela muito barata, eu coloquei de R$1 a R$19, você pode mudar isso aí, pode subir um pouquinho, pode descer um pouquinho, né? Barato, ou seja, eu tenho um parâmetro de peça muito barata que vai até R$19, eu tenho uma peça barata que vai de R$20 a R$49, eu tenho um valor de peça médio que vai de R$50 a R$99, tem um valor considerado alto, que é de R$100 a R$249, e depois tem um valor muito alto acima de R$250. Você pode mexer nesses valores aqui. E uma vez que você mexeu nesse valor da peça, a sua peça então fica limitada a esse valor. Tá certo? 19, o valor máximo 49, 99, 249 e no caso acima de R$250. Taxa de serviço, esse é o valor que você cobra caso o cliente não aprove o orçamento, tá? Taxa de serviço, ela pode ser incorporada como toda vez que o cliente pede um orçamento e ele não aceita o orçamento ou não quer executar o serviço, essa taxa pode ser cobrada. Porém, o Procon diz que para isso acontecer, você tem que fazer uma análise técnica e entregar um laudo para o seu cliente. Não é obrigatório, então, você cobrar taxa de serviço ou taxa de vistoria. Serviço ou vistoria. Inclusive, sugestão que eu te dou é lá no nosso blog, Direitos e Deveres, você entender sobre taxa de vistoria. A taxa mínima minha de serviço hoje é R$80, ou seja, eu não tenho nenhum valor abaixo de R$80. E aqui eu coloquei campos, você pode mexer nesse valor aqui também. Então, esse valor, primeiro valor, você pode mexer. Esse segundo valor também você pode mexer. Então, digamos que a sua taxa de serviço seja R$50. Você pode abaixar para 50. Então, toda a sua taxa de serviço é 50. Todo serviço é 50. Todo serviço é 50. Todo serviço é 50. Ou seja, o mínimo que você ganha de margem de lucro em cima de um serviço é R$50. A minha taxa é R$80 e eu vou permanecer. Ou seja, o mínimo de lucro que eu tenho em troca de uma peça é R$80. Agora, analise conforme a sua região, conforme o seu mercado. Mão de obra é um percentual em cima dessa taxa de serviço. Então, o percentual aqui, quando eu tenho uma peça que o valor dela é muito barato, a mão de obra é 200% em cima. A mão de obra é 200% em cima do valor da peça, tá certo? Aqui eu tenho, e na medida que quanto mais você vai aumentando o valor da peça, esse valor vai diminuindo. A mão de obra, nós estamos aqui, e ele está vinculado aqui ao valor da peça. Ele é um percentual, aqui ele é 150%, aqui ele é 100%, aqui ele é 50% e aqui ele é 25%. O que você percebe? Que quanto mais cara o valor da sua peça, menor vai ser o valor da sua mão de obra. Isso é comum, isso é normal. Ou seja, você lucra mais, quanto mais barata é a peça, maior é o seu lucro. Isso é normal.
Existe uma pesquisa que diz que as pessoas costumam pagar até 30% do valor do aparelho. Então eu também gosto de fazer essa análise quando eu vou cobrar, por exemplo, a troca de um display. Vou dar como referência, por exemplo, o iPhone 6. Hoje, o iPhone 6 de 32 e até 64 ele é vendido na faixa de R$ 1.200. Então, as pesquisas dizem o seguinte, que até 30% desse valor, ou seja, aproximadamente 30% de 1.200, daria 360. Na troca de um display, as pessoas costumam pagar, entendeu? Se você cobrar acima disso, geralmente não costumam pagar. Outra pesquisa bacana também é que hoje, em meados, no meio dessa pandemia, as pessoas têm preferido muito mais ainda consertar do que comprar, porque a economia não permite mais você comprar aparelho, a pessoa também está comprometida com cartão de crédito, algumas coisas aí, tá certo? Então vamos fazer um exemplo para você. Vou fazer um exemplo para você entender aqui. Eu tenho esse percentual em cima de uma peça e eu tenho a taxa de adequação. A taxa de adequação, ela tende, eu vou passando a ir diminuindo também, diminuindo, por quê? Porque na medida que eu continuo tendo o valor de peça aumentando, eu tenho que criar uma adequação. Essa informação aqui, eu vou dizer para você que você pode usá-la ou não, fica a seu critério. Vou até mudar as cores aqui um pouquinho para você entender. Então, taxa de adequação, você pode tirar ou não, você pode mantê-la fixa também, se você quiser deixar uma taxa de adequação fixa, você pode tirar. Peça e valor de mão de obra, isso aqui você pode mexer também. Então aqui, ó, taxa de serviço, valor de mão de obra, você pode mexer. Taxa de adequação, você pode deixar ou você pode tirar, tá certo? Mão de obra é um percentual em relação à peça. E aí nós temos agora a forma de pagamento. Uma vez que você tem a forma de pagamento, também hoje, segundo o Procon, você pode diferenciar valor no cartão e dinheiro ou transferência, tá certo? Então, é lógico, dinheiro ou transferência é mais barato. Hoje é normal isso é uma tarifa costumeira. E, é claro, já indico para você ter uma maquininha que você parcela em quantas mais vezes. E outra coisa, não deixe de ligar na sua operadora de maquininha, operadora de cartão e brigar por taxas, tá bom? Não deixa de fazer isso. Então vamos lá, se eu tenho uma peça aqui e essa peça custa R$5, que peça custa R$5? Um microfone. Então ele é somado com a minha taxa de serviço de R$80, mão de obra R$10, porque é um percentual em cima do valor cobrado. Eu vou ter que esse valor mínimo de uma troca de conector de carga será de R$100 no cartão e até R$90 aqui para débito ou pagamento no dinheiro. Na verdade, pagamento no dinheiro ou Pix, tá certo? Eu coloquei aqui para você só um percentual de o dobro do valor da peça, né? Só para você entender como é que seria o parâmetro. Olha aqui. Aqui eu tenho o dobro do valor da peça. É o valor da peça multiplicado por 2. Então, nesse caso aqui, você está ganhando 900% em cima do valor da peça. Aqui você vai diminuindo um pouquinho, você já teria aqui eu teria um acréscimo de mais de 100% ainda, mais de 100, 120%, e assim sucessivamente vai caindo. Só para você comparar, na medida que o valor da peça aumenta, o valor da minha margem diminui. Isso é normal. Então, se você tem, a sua taxa ela é R$50, se você colocou de R$50, o seu valor seria o mínimo que você cobra na troca de um conector de carga ou de um microfone que te custou que te custou R$5, você vai ter um valor de R$70 e no cartão ou 63 no dinheiro. Eu falo para você que hoje uma troca de conector de carga minha, no mínimo ela sai hoje por R$100, no mínimo, tá certo? Bom, aí eu tenho também uma peça, vamos pegar por exemplo aqui um touch de um aparelho aí que custa aproximadamente R$60, vamos pegar aqui uma peça ou um touch que custa aproximadamente R$60 aqui. Você colocou R$60 aqui, automaticamente esse valor sobe para 255, porque meu ticket de taxa de serviço é alto. Se você abaixar para 50, o seu ticket ele cai para 228. Lembrando que isso aqui pretende ser, Cristiano, você cobra esses preços sim. Eu cobro esses preços sim.
tá? Eu vou mostrar para vocês que eu cobro esses preços sim. Eu vou pegar aqui um exemplo, de um parceiro que me pediu. Vamos pegar esse exemplo aqui de um cliente que me procurou, né? Eu não atendo o cliente final, quero só lembrar para vocês. Sempre é o atendimento é que atende o cliente final, mas durante muito tempo eu atendi. Então vamos lá. Ele me perguntou aqui o seguinte, olha só para vocês aqui, ó. Ele me pediu a troca do display. Vou mostrar para vocês aqui. Tudo tranquilo, tal. Aí tem o áudio aqui. Ele me pediu para trocar o display do Onivision. Só confirmando aqui se é Onivision. Isso mesmo. Isso mesmo. Ele me pediu para trocar esse display e a tampa traseira. O display, olha o valor que eu coloquei para ele. O display fica 360 e até 12 vezes no cartão. Agora a tampa não tem ela preta. Ele me disse aqui que não importa, né? Tem o áudio aqui, ele me disse que não importa com o valor e tal. Aí, por fim, eu fechei a tampa em 110, 390 para tudo fica 390 mais 110. Aí só teve um erro porque, na verdade, é 360. Aí ele corrigiu para mim 360 mais 110. Aí ele já pediu o endereço, tudo certinho, tá indo para Brasília e vai deixar comigo aqui tudo certinho, ficou fechado o serviço. Agora eu quero mostrar para vocês o valor da peça. Então se eu pegar aqui no meu fornecedor, vamos pegar aqui o meu fornecedor, ó. Só um minutinho. Eu perguntei para ele sobre display do Moto On preto. Onivision não, perdoa, gente, me perdoa, tá? Do Moto On Visio preto, R$190. E a tampa traseira. Ele só tem a tampa traseira, na verdade eu queria preta, ele não tem, só tem branca. E o valor dela, deixa eu ver aqui que ele falou para mim. Acho que ele mandou o áudio aqui para mim. Bom dia. Wagner, a tampa traseira do Moto On, lembra? Moto On, R$45. Então ficou R$45. Então ficou 190 mais 45. Tá certo? Tô mostrando para vocês, foi serviço fechado aqui. Vou voltar aqui na planilha, então ficou 190. 190 tá aqui, ó. 190 cai para valor em até 441, ele cai com a minha taxa de 80 e 396, dinheiro ou Pix. Olha só, que valor que eu falei para ele aqui, ó, vou mostrar para vocês, que valor que eu falei para ele, para o meu cliente. Lembra? Vamos voltar? Então, ficou definida a peça, só para a gente sair daqui. Moto On 190 e 45 ficou a tampa traseira. Olha só, 45, tá aqui, ó, tampa traseira. Aqui, com o meu cliente, eu falei para ele 360 mais 110, eu dei um descontinho para ele aqui, é amigo, é parceiro, então caiu um pouquinho. Então olha só, eu segui a planilha com um descontinho, dei um descontinho, é mais ou menos que se eu tivesse feito uma taxa para ele, eu tiro da minha taxa aqui, ó, de R$50. Quando a pessoa amigo, parente, pessoas que são clientes corriqueiros, clientes costumeiros, eu priorizo isso aqui. Mas eu quero dizer para vocês que eu segui uma normatização, dinheiro Pix 396, ficou. Só que é o seguinte, 396, mas eu tenho agora, olha só para vocês verem como o desconto foi aplicado. Ele me tem uma peça de R$45, R$45 ficou R$110 eu fiz para ele. Olha só, caiu aqui para 110. Então olha só, eu peguei isso aqui tudo e analisei o valor de mercado que daria mais ou menos 396, vamos pegar aqui, ó, ficaria igual 396 se eu fosse seguir a tabela, mas aqui, então foi aqui, ó, 396 aqui mais aqui, a troca da tampa traseira mais 209,70, não é isso? Ok, 606. Agora leve em consideração, gente, o valor desse Moto On. Se você pegar esse aparelho no mercado, lembra da regrinha que eu te falei, que o valor não pode passar de aproximadamente 30% do valor do aparelho? Entendeu? Não pode passar, porque o cliente não vai querer fazer se você quiser subir muito. Então, o parâmetro serve, mas você também tem que se atentar à questão do valor. Então, se eu pegar aqui, o Wagner me mandou, né? Vamos pegar esse aparelho aqui hoje no mercado. O valor dele, só para vocês terem uma ideia,
Eu gosto de fazer moto-one. Então vamos pegar moto-one usado. Quanto custa um moto-one usado? Vamos ver? Aproximadamente, ó, 1.209 até, ó, gente, 808,90 usado, 1.099, entendeu? Tem lugar que você compra, vendo ele novo, na garantia, R$700. Então, se eu pegar o valor que me deu dele, vamos pegar esse valor dele aqui, R$1.200. Se você pegar 30% aproximadamente aqui, ó, se você pegar R$1.200, se você pegar 30% disso aqui, é a mesma coisa que você multiplicar isso aqui por 3, né? 360 e dividir por 100. Vou fazendo rapidinho aqui para vocês. A aula não é de Excel, não? Pra gente ter uma ideia. É um percentual, né? Um percentual. R$360. Olha o valor que eu cobrei, gente. Olha o valor que eu cobrei dele. Então vamos voltar lá nele, para vocês entenderem. Eu cobrei dele 390 mais R$110. Eu cobrei dele 500 reais, que eu ainda tô acima aqui do valor. Se eu colocasse os 30%, daria muito baixo para mim. Teria um lucro? Teria um certo lucro, mas eu não trabalho com essa margem muito baixa. Eu, particularmente, não trabalho, nunca trabalhei. Estou há 16 anos no mercado e acredito que a soma de várias coisas que eu fiz, dentre elas, o preço não é o meu diferencial, um bom atendimento, a resposta para o cliente, tentar resolver para ele a situação, garantia de serviço, né? Que eu transfiro para o meu fornecedor, tudo isso eu faço. Então, focando aqui, eu mostrei para vocês o valor das peças, na medida que vai aumentando, você pode mexer nesse parâmetro aqui, ó, você pode mexer, ou seja, muito barato você vai colocar até 25, barato de 25 a 60 e assim sucessivamente. Você pode mexer, você pode aumentar isso aqui. Peça de serviço, taxa de adequação de mercado, você pode mexer nisso aqui também. Agora os outros eu aconselho para você mexer, se for mexer, entender no percentual e naquilo que você está fazendo. A dica é a seguinte: faça uma pesquisa de mercado, estude o seu mercado, mas crie algo dentro da sua realidade. Nunca fique conhecido como assistência do preço baixo, mas seja reconhecido como um bom atendimento, garantia e que resolva o problema do seu cliente. É isso aí. No tópico de agora nós vamos ver sobre legalização e divulgação do seu negócio. É muito importante você trabalhar de forma legalizada e hoje existe um serviço muito simples e de fácil acesso que é o MEI, Microempreendedor Individual. Com esse serviço você pode faturar mais de R$6.000 em notas fiscais por mês e pagar aproximadamente R$50. Você não precisa de contador. E por que você ser MEI é tão importante? Porque você começa de forma legalizada, você passa credibilidade para o seu cliente, você pode emitir notas fiscais para o seu cliente, você pode inclusive ter uma conta jurídica para receber depósito, você pode participar de pequenas licitações e outros projetos na sua cidade ou até mesmo em grandes centros urbanos, quando alguém exigir nota fiscal. Isso tudo demonstra que você é responsável, que você é legalizado. Então, faça a legalização do seu negócio aderindo ao MEI, Microempreendedor Individual. Com isso, você vai trabalhar de forma legalizada. Outras questões muito importantes sobre a divulgação do seu negócio é que o seu negócio tem que estar constantemente sendo visualizado por pessoas. E uma das primeiras coisas que eu aconselho você a fazer é ter o Google Meu Negócio do seu negócio. Google Meu Negócio é uma ferramenta muito prática que você coloca o seu negócio para ser divulgado pelo maior mecanismo de divulgação e de pesquisa que existe no mundo atual, o próprio Google. Você já chegou em algum lugar, restaurante, pizzaria, hotel, que você, ao buscar a rede Wi-Fi ou buscar alguma localização no mapa, você vê assim, Pizzaria Ribeirão, você vê Odontologia Rio Preto, enfim, isso no próprio localizador do Google. Então, o Google Meu Negócio coloca
você já no ciclo de pesquisa do Google e também do Google Maps. Ou seja, quando alguém perguntar ou procurar saber naquela região sobre um negócio, sobre uma pesquisa, o seu nome vai aparecer lá. E é muito importante você alimentar o Google Meu Negócio. Ele é muito simples de fazer. Você deve colocar endereço, você deve colocar a sua localização física no mapa, como nós falamos anteriormente. Quando você vai buscar alguma localização ou um cliente pede a sua localização, você diz para ele simplesmente: não, coloca no Google Maps CA Cursos. Coloca aí para você ver no Google Maps ou coloque também no Waze CA Cursos. Você vai encontrar 3 lojas CA Cursos. Nós temos CA Cursos Atendimento ao Aluno, nós temos CA Cursos Assistência Técnica, que estão localizados em Goiânia, e nós temos também CA Cursos DF. A primeira coisa que eu fiz foi criar a localização no Google e criar o Google Meu Negócio. Então, use o Google Meu Negócio. Também você deve criar a sua conta no Instagram. Essa conta pode ser pessoal ou pode ser profissional. A tendência hoje é que ela esteja junta. As pessoas não gostam de fazer negócio com máquina, as pessoas gostam de fazer negócio com pessoas. O que eu quero dizer? É muito bacana você mostrar a sua vida como família, a sua vida como profissional, mas ao mesmo tempo também a sua vida familiar. Por exemplo, você quando vê uma pessoa que do lado dela você vê filho e esposa, e ele está num almoço de domingo, o que passa pela sua cabeça? Basicamente você pensa que o cara é responsável, que o cara tem compromisso, que ele é compromissado. Então hoje é tendência que nas redes sociais você coloque um pouco do seu trabalho e um pouco da sua vida pessoal. Você não precisa abrir tudo, colocar todas as coisas. Afinal de contas, você não é blogueiro, você não é digital influencer. Mas ao mesmo tempo você precisa fazer essa pessoa entender que você é uma pessoa comum, com os mesmos gostos, com os mesmos acertos ou até mesmo divergindo dessa pessoa. E muito importante também colocar, é claro, sua clientela. Toda vez que um cliente sair da sua loja satisfeito, tira uma foto com ele, coloque no Instagram, coloque os produtos, enfim, crie lá os destaques. Dê uma olhada, sugestão que eu te dou, dê uma olhada no nosso Instagram, veja como está o layout dele, como nós criamos o destaque, como nós tiramos foto, como nós fazemos os stories, são extremamente importantes. Fique sempre de acordo com o que está rolando na atualidade. O cliente gosta de novidades, quer seja um videozinho engraçado, quer seja o antes e depois de uma assistência técnica. Mas é muito importante você ter constância nessa publicação, quer seja no feed, quer seja também no Stories. Tarefinha para você agora: crie da sua loja o Google Meu Negócio e crie também o Instagram, se você não tem, ou se você já tem, você pode unificá-lo. E continuando essa matéria, nós vamos falar agora de uma ferramenta também muito importante, que é o WhatsApp Business, é o WhatsApp comercial. Com esse WhatsApp você pode colocar catálogo de produto, catálogo, por exemplo, de serviços executados, preços de serviços executados, preços, por exemplo, de um carregador, de um fone de ouvido, de uma troca de película. O seu cliente acha de forma mais rápida, quando ele precisar, ele já vai ter acesso àquela informação. E outra, esse serviço também do WhatsApp Business, ele tem autoatendimento. Você pode programar mensagens quando você estiver ausente e também mensagens de saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, seja bem-vindo à minha loja, etc. Então você pode configurar nessa ferramenta simples, personalização, para que você já tenha um bate-papo inicial, uma apresentação inicial com seu cliente. E agora que você terminou a segunda etapa dessa nossa parceria, você fez o curso, primeira etapa, você assistiu e entendeu a nossa consultoria, agora você está pronto para as etapas seguintes. Desde o começo nós temos falado que o curso não é o fim, o curso é o começo da nossa parceria. Então agora o que te espera então? Agora que você fez essa consultoria, você vai agendar no nosso encontro ao vivo. Você vai levar as suas dúvidas sobre qualquer assunto que você tenha que está nessa consultoria ou até mesmo outro assunto sobre o seu negócio relacionado à manutenção do smartphone. Nesse encontro você vai poder responder e com certeza vamos contar com a participação dos nossos outros alunos para com isso a gente criar um ambiente de muito aprendizado. Então se prepare, entre em contato com uma de nossas consultoras. Quero te avisar também que nós temos muito conteúdo no nosso blog, no nosso
nosso canal, no nosso Instagram. Nós temos live toda semana ou no Instagram ou no YouTube. E é claro, o nosso grupo. Lá no grupo você tira todas as suas dúvidas, quer sejam de manutenção de smartphone. Lá você tira dúvida relacionada a preço, lá você tira dúvidas sobre questões técnicas. Enfim, o sistema está composto para que você continue estudando sem parar e assim você cresça no conhecimento. Obrigado por ter escolhido a CEA Curso e eu te convido a cada vez mais participar e quem sabe amanhã não é você que vai estar ajudando um desses alunos que estão começando. Então, continue acompanhando o nosso conteúdo. Então, lembrando também que nós temos hoje vários equipamentos para você com preço diferenciado. Aluno tem 15% de desconto. Entre em contato com uma de nossas consultoras e veja a sua lista de equipamentos. Lembrando que hoje nós temos vários outros treinamentos conforme a demanda da sua região. Nós temos cursos hoje de troca de vidro, nós temos cursos hoje de reparo em placa, nós temos cursos de software sem box e nós temos cursos de software com box. Enfim, nós temos todo um ecossistema feito para que você tenha sucesso no seu negócio, porque o seu sucesso reflete o nosso sucesso. Então, até o nosso próximo encontro. Traga todas as dúvidas e para nós vai ser um prazer. Continue acompanhando o nosso conteúdo e aquele abraço!